Lívia, o que é constelação e como ela pode me ajudar? E eu recebi hoje uma pergunta sobre a constelação na água. Então eu vou fazer um vídeo para responder isso para vocês. A constelação é uma ferramenta terapêutica que tem como acionar informações do seu inconsciente, trazer para o seu consciente para que você possa modificar o seu comportamento. Porque entende-se o seguinte, se você está repetindo um comportamento, está tendo um resultado a partir daquele comportamento, modificar o seu comportamento te trará outro resultado, certo? Só que existem forças que a gente não sabe, não conhece, não percebe, e por isso a gente se mantém. Então eu tô naquela caminhada, tô fazendo aquele meu trajeto. Tá doendo, tá incomodando, tem um monte de espinhos, mas eu não sei qual caminho eu posso seguir. Eu tô andando ali, tá sendo sofrido para mim. Mas de certa forma, a minha mãe falou que por ali era melhor, meu pai falou que ali, eles também. Então, no passado, eles passaram por aquele mesmo caminho. Então eu, na minha história, falo, se meu pai passou, minha mãe passou, meus avós passaram, aqui é a forma que eu chego onde eles querem, né? Então eu fico naquele caminho. Só que tem espinho. Existem outros caminhos para a gente olhar, mas eu ainda falo, não, mas meus pais e meus avós fizeram por esse caminho. Então eu vou fazer por aqui. Eu posso fazer porque eu não sei, eu não enxergo outro caminho, ou posso fazer assim, não, eu não posso fazer um caminho melhor. Afinal de contas, meus pais passaram por esse caminho com espinho, então eu quero repetir o comportamento. Nessa ideia, trazendo mais ou menos para cá, é o que a gente faz na nossa vida. Então, eu tenho dificuldade em ganhar dinheiro. Então, é o caminho que eu estou fazendo, tenho dificuldade. Quando eu olho para trás, meu pai tinha dificuldade, minha mãe tinha dificuldade, meus avós tinham dificuldade. Então, por mais que seja difícil para mim, é como se eu seguisse assim, todo mundo da minha família tem dificuldade, eu pertenço a esse grupo. Então eu sigo, mesmo que sofrido, eu sigo esse caminho. A constelação vai te mostrar o seguinte, você tem essa repetição de comportamento porque você está vinculado a esse grupo, mas você tem esse outro aqui, você pode olhar por aqui, eu posso olhar para cá. Não, eu quero continuar aqui. Tudo bem, a constelação não vai, nenhum constelador vai te obrigar a fazer nada. Mas às vezes te trazer à luz a possibilidade de você olhar para outras situações, reverenciando esse grupo que teve dificuldade financeira e que você pode seguir de forma diferente, te dá um aspecto de força para fazer diferente. Coisa que às vezes sozinho a gente não chega lá. Como a gente faz a constelação? Pela representação. Então, normalmente eu estou no workshop, a pessoa vem até mim, fala para mim exclusivamente, ou fala no meio do grupo, qual angústia que ela traz. Pegando ainda como exemplo, vamos supor que essa pessoa fale, vou pegar outro, tá? Tô com um problema no meu relacionamento. Então, na hora, o que eu faria? Eu escolheria uma pessoa, possivelmente faria isso. Escolheria uma pessoa do grupo que esteja assistindo para representar aquele parceiro ou parceira e uma outra pessoa para representar essa cliente. E naquela hora, os representantes vão sentindo coisas. Ele fala, eu não estou conseguindo olhar para ela, eu quero olhar para o lado. Eu quero olhar para ela, mas eu quero beijá-la. Entende? E aí a gente vai sentindo no campo, dentro do corpo da pessoa se sente alguma coisa para fazer o movimento. Às vezes não tem movimento, e isso é o movimento. Ficar parado também é um movimento, ok? Quando a gente não tem o grupo, e na pandemia trouxe muito isso, uma dificuldade de a gente aglomerar e ter grupos, a gente pode usar bonecos estáticos. Da mesma forma, então a cliente chega e fala para mim, Lívia, eu estou com dificuldade no relacionamento. Aí eu escolho um bonequinho para ser o parceiro ou parceira, outro bonequinho para ser o cliente ou a cliente. E aí, o que vai acontecer? A mesma coisa, só que quem vai sentir sou eu e a cliente. Então, eu vou falar, eu tenho vontade de te beijar? Não, eu tenho vontade de te olhar para o lado. Olha, você tem vontade de olhar para o lado, porque no meu corpo eu sinto que eu não quero olhar para frente, eu quero olhar para o lado. Entende? Então, a gente faz a utilização desse bonequinho. Quando é a utilização do recurso na água, eu vou colocar um vídeo aqui para vocês visualizarem, vocês vão ver, tá vendo? Mesma coisa, eu coloco os bonequinhos e os bonequinhos caminham sobre a água, que dá a mesma intenção. A diferença é que eu não preciso falar para o cliente, olha, eu quero caminhar perto, o seu marido quer caminhar perto de você. Não precisa, ela visualiza isso na água. E nesse sentido,
E nesse sentido, às vezes, para os clientes, às vezes que são mais pragmáticos, mais céticos, visualizar uma caminhada, visualizar o boneco andando sempre, sem que o constelador interfira, faz um movimento de percepção mais clara. Porque quando sou eu falando sobre o boneco de madeira, se o cliente não consegue acessar o campo, ele vai depender do que eu falo. E na água, não. Na água, ele vai fazer uma percepção mais clara de onde o bonequinho vai. E o que vai acontecer? Esse bonequinho ele vai se conectar. E aí teve uma outra pergunta que foi feita assim: Lívia, o que é isso que você fala? Para onde eu olho? Para onde meu filho olha? Eu fico com a sensação de que é o olhar mesmo. Quando a gente faz a representação, o representante ele para e ele olha para um lugar. Ele pode olhar. E quando ele olha para o chão, por exemplo, significa que ele está conectado com alguém que perdeu a vida. Na maioria das vezes. Não é regra, a gente sente no corpo o que é. Não é uma regra, tá? É o constelador, cliente, representante sente no corpo. Então, quando faz esse movimento e eu sinto, é isso, eu coloco então uma pessoa para representar essa criança perdida, essa. Então, quando eu olho para o cliente olha para o chão, e eu sinto em mim, eu falo, olha, você está olhando para uma criança. Que criança é essa? Ou você está olhando para uma jovem. Que jovem é essa? Como se deu a história de uma jovem? E conforme o cliente narra, eu sinto. Faz sentido. Entra em acordo com isso que eu estou sentindo. Então, não necessariamente é o olhar. Quando eu falo, olha para onde você se conecta. Não estou dizendo do seu olhar. Mas quando eu falo algo, o que te vem à memória? Como você se sente? Você enfraquece? Você cria força? Você está grande demais? Para onde você olha? Lívia, eu olho para minha mãe. Eu tenho pena dela. Então, é para aí que você olha. Quando eu falo olhar, é isso, a conexão do olhar. Então, a constelação vai te trazer. Então, os bonecos vão andando e eu vou falar, olha, percebe? Você está olhando para sua mãe, você está olhando para sua mãe de uma forma agressiva, de uma forma arrogante. Aí o cliente normalmente fala, faz sentido, é isso mesmo. Porque eu sinto que ele está fazendo esse movimento e ele ratifica porque ele também percebe que isso faz parte da vida dele. E aí eu falo sobre as 3 leis, pertencimento, ordem e equilíbrio, porque normalmente é uma dessas 3 leis que a gente está ferindo no processo de relação que aparece na constelação. Aí eu falo, olha, para você melhorar a relação com seu marido, você vai ter que ter um movimento de troca, de equilíbrio. Lívia, eu não consigo, eu só consigo oferecer, não consigo receber dele. Ok, só que o comportamento não vai ser modificado. Então, quando a gente traz a luz, é isso que vem. E quando eu termino de fazer a constelação para os meus clientes no online, eu mando para eles a imagem que ficou e mando também, ó, depois no finalzinho, deixa eu mostrar para vocês, o escoamento, a liberação da água, ó. E a água vai embora quando eu libero a água para que eles possam visualizar também. Muitas pessoas gostam de visualizar é como se estivesse fluindo, sabe? Tivesse o campo. E por que a gente fala do campo da água? Tem até a história de dos bombeiros mais antigos, quando eles não encontravam o corpo de alguém, demorava muito para encontrar, alguns deles jogavam roupas da pessoa perdida e aonde aquela roupa parava, eles entravam na água para saber e normalmente encontravam o corpo ali. Então, a água tem uma memória, é essa memória que a gente acessa, é essa memória que faz o movimento da constelação acontecer. Espero ter sido clara, mas se tiver qualquer dúvida pode me perguntar. Quem quiser fazer constelação, me fala, entre em contato comigo. Vai ser um prazer atender todo mundo, tá? E se tiver qualquer dúvida, me pergunta. Não fica com dúvida, não. Não vai para uma relação de constelação cheio de expectativa. Quando o constelador conta uma história, ele sempre conta a melhor história. Tem constelações que são bem triviais. Não vão com expectativa, não vão com curiosidade. Vão para verificar de fato algo profundo que tem na alma de vocês. E se entregue a um constelador que tenha a capacidade de acessar essa marca sua, essa história, essa memória com muita destreza, com muita capacidade, com muito cuidado em relação a tudo que sua história, seus ancestrais e você merece.
tá bom? Um grande beijo.